Vamos lá para análise macro. Bom, finalmente ontem os mercados pelo mundo inteiro deram uma aliviada, mais especificamente nos Estados Unidos, quando saíram os dados ADP, que são dados de emprego que eu tinha falado que seriam às 9h15 da manhã, e realmente eles deram uma aliviada no mercado por conta de que eles vieram bem menores do que o esperado. Lembrando que esse não é o principal dado de emprego americano, mas ele vindo desacelerando tanto assim, dá uma boa perspectiva para o payroll que vai acontecer amanhã, na sexta-feira. E aí, esse sim pode agitar extremamente os mercados. Além de tudo, ontem nós tivemos aí reflexo positivo vindo dos PMIs, que é o índice de gerente de compras dos Estados Unidos na parte de serviços, que é o que estava mais forte durante todo o período inflacionário nos Estados Unidos, veio desacelerando um pouco mais que o esperado. E isso é bom porque ajuda o Fed, que é o Banco Central Americano, a combater a inflação, né? E além de tudo, para mim, sendo o motivo mais claro de alívio para os mercados, é o petróleo e os treasuries. Os treasuries são os juros americanos. Os juros americanos desaceleraram daqueles picos de 2007, 2008, que ele tinha atingido, né, os recordes, e eles voltaram para 4,73% hoje de madrugada. Só que o petróleo também ajudou nisso, porque o petróleo ontem caiu mais de 5% só ontem. Então isso tudo gera um alívio na pressão dos juros, o que, se os juros caem, o capital começa a voltar para as bolsas, o que ajuda não só as bolsas dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E dos drivers econômicos que podem mexer os mercados hoje, a gente vai ter aí as falas de alguns membros, tanto do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, quanto do BCE, que é o Banco Central lá da Europa. E nos dados americanos, nós teremos aí os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso é mais um dado de emprego, é um dado semanal, não é um dado muito relevante, mas sim, se vir acelerando o desemprego nos Estados Unidos, vai ser visto como bom e vai dar boas perspectivas para a Bolsa no dia de hoje. Lembrando que amanhã é o drive que vai mexer as bolsas do planeta Terra inteiro, que é o payroll, é o principal dado de emprego americano, que é o que mais o Fed vai olhar para poder entender se ele vai precisar ser mais agressivo nos juros ou não, para poder desacelerar o emprego e, consequentemente, diminuir a inflação por lá. E tudo isso, obviamente, gera reflexos para a gente aqui no Brasil, principalmente para a nossa bolsa e o dólar aqui. Só que, óbvio, nós temos aí fatores internos aqui que estão gerando ainda preocupações, tanto que ontem a nossa bolsa não conseguiu se animar do jeito que foi a animação externa, e também o nosso dólar ainda permaneceu pressionado em alta aqui. E tudo isso foi gerado por mais incertezas fiscais, quando as consultorias da Câmara e do Senado aqui no Brasil alertaram numa nota técnica a incerteza sobre a proposta orçamentária de 2024. Elas se referiram ao projeto de lei orçamentária que o governo apresentou, em que ele descrevia o que seria feito para atingir o déficit zero em 2024, basicamente, com uma possível arrecadação lá de 168,5 bilhões. E, na verdade, nas análises dessas consultorias, eles deixaram claro que tem incertezas tanto na parte das despesas apresentadas pelo governo, as projeções de despesas, quanto nas projeções de receitas. Então, isso tudo gera mais incerteza para o cenário fiscal aqui, o que não contribui para um alívio para as bolsas aqui ainda. Só que, claro, né, se o mundo voltar a se animar com força, obviamente o Brasil, mesmo com as dificuldades fiscais aqui, tende a acompanhar a movimentação. E já abordando o cenário asiático, nós tivemos hoje as bolsas por lá fechando levemente positivas. O maior destaque por lá foi a Bolsa de Tóquio, que subiu aí quase 2%, recuperando uma queda bem expressiva que ela tinha sofrido quando os treasuries americanos subiram para os patamares históricos lá de 2007, 2008. Então, ela acabou tendo um alívio hoje durante a madrugada, o que reflete positivamente aí para os outros ativos do mundo, inclusive para o Brasil também. Lembrando que a China ainda permanece fechada lá naquela Golden Week, que é a semana de feriado deles. E na Europa, a gente também está tendo aí as bolsas levemente positivas agora durante a madrugada. Só que sim, nada muito expressivo e muito à mercê dos próximos dados, como eu havia falado, vão ter falas de membros também do BCE, que é o Banco Central da Europa, e isso sim pode refletir nos mercados, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Só uma informação curiosa, lá o Reino Unido, ele apresentou uma investigação contra a Amazon e a Microsoft. Na verdade, é o órgão fiscalizador antitrust, que é basicamente o órgão que fiscaliza a concorrência desleal, né? E essa investigação vai ser relacionada aos serviços na nuvem. Basicamente, eles apresentaram um estudo de 1 ano que encontrou evidências que a Amazon e a Microsoft elas dificultam que os clientes usem vários fornecedores que não sejam eles, e inclusive com a troca de provedores lá dificultada para que realmente eles mantenham esse teórico monopólio do cenário de nuvens no mundo, né? Basicamente, isso não tende a fazer preço aqui pra gente no Brasil, mas para as empresas, obviamente lá nos Estados Unidos, sim, se isso se desenrolar, vai fazer muito preço. Então assim, para nossa bolsa aqui no Brasil e para o dólar, nós não temos ainda um cenário muito definido, teria sim um reflexo positivo vindo da Ásia, só que não dá para direcionar para hoje sem saber os próximos dados americanos.